Boa tarde a todos aí no Brasil. Essa é mais uma live dentro da proposta do programa de pós-graduação do Einstein Stricto Sensu de internacionalização desse seu programa. Meu nome é Alexandre Marra, sou docente permanente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde do Einstein e vinculado à Universidade de Iowa. É importante que vocês participem desse programa, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas e respondendo a pesquisa de satisfação que será disponibilizado por link no chat. Eu vou passar a palavra à professora Adriana Bastos Conforto, que terá de 35 a 40 minutos para falar. A doutora Adriana ela é graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, residência em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, tem fellowship em Neuromodulação, Reabilitação Motora no Acidente Vascular Cerebral pelo National Institutes of Health nos Estados Unidos e também em Estimulação Magnética Transcraniana pela Universidade de Berna, na Suíça, além de doutorado em Neurologia e Livre Docência pela Faculdade de Medicina da USP e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Ela falará para nós sobre saúde cerebral, na mulher. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigada, Alexandre. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a pós-graduação pela possibilidade de ter hoje esse bate-papo com vocês. Então, essa é a minha declaração de conflitos de interesse. Então, eu sou responsável atualmente por um projeto do CNPq sobre saúde cerebral na mulher, que envolve redes de pesquisa no Brasil e no exterior. Então, primeiro eu vou falar da minha trajetória acadêmica, o que eu fiz antes que acabou me levando a essa linha de pesquisa nova de saúde cerebral na mulher. Então, como o Alexandre falou, eu fiz faculdade na Unicamp, depois eu vim fazer residência no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e nessa época, na época que eu fiz residência, a gente não tinha celular, a internet estava nascendo, e eu tinha um interesse em fazer pesquisa, mas ainda não sabia exatamente por onde começar. Eu fiz 4 anos de residência, eram 3 obrigatórios e um opcional, e no último ano a gente tinha a possibilidade de ter um estágio optativo. Então, eu criei um e-mail, na época era um e-mail do Yahoo, era uma coisa super nova ter um e-mail para fazer contato com pesquisadores de fora do Brasil. Então, durante a faculdade, eu tinha feito um estágio no laboratório do professor Rafael Linden, na UFRJ, de neuroplasticidade. Aquele assunto tinha chamado a minha atenção e eu queria me aprimorar, queria ver fora do Brasil como era fazer pesquisa no assunto. Mas naquela época eu não sabia ainda bem que área eu ia querer seguir dentro da neurologia. Eu queria alguma coisa relacionada à neuroplasticidade, que é a capacidade de reorganização do sistema nervoso, mas não sabia muito bem em que sub-área da neurologia eu poderia aplicar isso. Então, eu procurei laboratórios que fizessem pesquisa nessa área e achei o laboratório do Dr. Rajiv Ratan, na Universidade de Harvard. E na época eu pensei, puxa, eu vou mandar um e-mail para ele, será que ele vai me responder? E no dia seguinte ele me respondeu. Então eu acho que foi uma experiência assim que sempre que você quiser fazer contato com algum pesquisador, seja do Brasil, de fora do Brasil, para deixar a timidez de lado, né? Dentro daquela ideia, eu não, eu já tenho, e realmente ir atrás. Então, o Raj, ele me respondeu, pediu para eu mandar o currículo, e aí ele falou, olha, você pode vir, a gente não tem uma bolsa para você, mas se você quiser vir para conhecer o laboratório, participar de projetos de experimentos, você pode vir. Então, a gente podia ficar 2 meses fora do Brasil, naquela época o dólar e o real eram praticamente 1 para 1, né? A gente também, uma época difícil da gente imaginar hoje, então eu fui para lá para fazer o estágio com ele. E aí, enquanto eu estava no laboratório, ele me perguntou se eu queria acompanhar o trabalho do professor Luiz Kaplan. Então, eu só conheci o professor Kaplan dos livros que ele escrevia, então ele até hoje é tido como uma maior autoridade em AVC, em acidente vascular cerebral aí
da história da medicina, e quando ele me perguntou se eu queria acompanhar as visitas médicas, um ambulatório com o Dr. Kaplan, eu imediatamente falei: "Sim, quero poder fazer isso". Então, às vezes, vão aparecendo umas oportunidades, assim, ao longo da trajetória acadêmica da gente, que a gente não espera, e é importante ter essa disponibilidade para poder aproveitar essas oportunidades, mesmo que elas não façam parte daquele planejamento inicial, daquele script que a gente faz aí em termos de experiência de carreira. E aí eu fiquei completamente encantada, tanto pelo raciocínio clínico do Dr. Kaplan em acidente vascular cerebral, como pela característica, assim, de extrema humanidade, extrema humildade, tanto com os pacientes, quanto com os residentes, com os estagiários. Era uma pessoa que, eh, queria discutir caso realmente de igual para igual, estava sempre aberto a novas ideias. E aí foi quando eu me encantei pelo acidente vascular cerebral, de uma vez por todas. E o acidente vascular cerebral até hoje é a terceira causa de morte no mundo, é a quarta causa de morte ou incapacidade. Então ele tem um impacto gigantesco social, em famílias, em pacientes. Então eu falei: "Eu quero dedicar minha carreira a isso, a estudar a AVC e a cuidar de pessoas que tenham AVC". Ao mesmo tempo, eu tinha gostado muito dos experimentos que eu fazia no laboratório, do Raj Ratan. Pensava em fazer um mestrado, um doutorado em modelos experimentais em animais, mas o Raj falou para mim no final do estágio: "Olha, eu vejo o brilho nos seus olhos quando você vem das visitas com o Dr. Kaplan. Eu acho que você, tem um perfil muito clínico e é possível sim", tanto que o Raj era neurologista também, é possível, continuar cuidando de pacientes e fazer pesquisa em modelos animais. Aqui no Einstein mesmo a gente tem vários exemplos de pessoas que conseguiram fazer isso. Mas ele falou: "Eu acho que você vai querer na sua carreira ter mais espaço para continuar tendo contato com pacientes". Ele estava certo, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pensar em como seguir uma carreira de pesquisa clínica em que eu pudesse, ao mesmo tempo, investigar mecanismos de plasticidade em seres humanos com AVC e continuar, cuidando de pacientes com AVC. Aí quando eu voltei em 99, o professor Milberto Scaff, que era o professor titular da neurologia na USP na época, me chamou para ser preceptora do pronto-socorro. E o pronto-socorro tinha sido o meu estágio preferido durante a residência. A principal condição neurológica que era atendida no pronto-socorro era acidente vascular cerebral. E eu pensei que seria uma forma de continuar vendo mais, casos de AVC na prática clínica, e também de dar aulas para os alunos da faculdade da USP. Então eu dava aulas todos os dias para os alunos do sexto ano, tinha atividades práticas, e aí eu percebi que tinha mais uma coisa que eu gostava de fazer, que era ensinar. E ficou claro para mim que eu ia querer uma carreira acadêmica em que eu pudesse, ao mesmo tempo, ensinar, fazer pesquisa e cuidar de pacientes. Aí voltei para a internet procurando laboratórios, né, instituições onde fosse possível fazer pesquisa em plasticidade em seres humanos, e aí eu achei um laboratório na divisão intramuros do National Institutes of Health, o NIH. Então o NIH é a grande instituição de fomento à pesquisa dos Estados Unidos, e ela tem uma divisão extramuros e uma divisão intramuros. Então, na divisão extramuros, entram os projetos de pesquisadores aí de diferentes partes dos Estados Unidos. Então, existe uma competição grande pelos grants, pelo financiamento do NIH. E na divisão intramuros, existem pesquisadores que já têm um orçamento fixo para realizar pesquisa. E esse laboratório que eu encontrei, que era, na verdade, um departamento de neurologia médica do professor Mark Hallett, era na divisão intramuros. Então, eu vi que eles estavam fazendo pesquisa sobre mecanismos de recuperação motora depois do acidente vascular cerebral. Até hoje,
a paresia do membro superior, a fraqueza do membro superior é a alteração neurológica mais frequente no AVC. E eu me interessei, mandei um e-mail para ele, e naquela época a gente não tinha videoconferência como hoje. Então, para fazer a entrevista, ele me falou: "Olha, a entrevista tem que ser pessoalmente". Eu vi que ele ia dar uma aula em um congresso no Uruguai, perguntei se eu podia fazer essa entrevista durante o congresso e assim foi feito. E durante a entrevista ele me perguntou: "Bom, você quer trabalhar com AVC ou com distúrbios de movimento?". Ele trabalhava principalmente com distúrbios de movimento, e eu falei: "Não, eu quero AVC", já era algo que estava bem claro já para mim. E ele falou: "Olha, não tem uma vaga agora para AVC, a gente vai ter uma vaga no ano que vem, no grupo do Leonardo Cohen", que era, um pesquisador dentro do departamento do Hallett. Eu falei: "Tudo bem, ainda estou na preceptoria mesmo, eu estou procurando uma coisa mais para o ano que vem", só que aí 2 meses depois, ele me falou que tinha aparecido uma vaga e tinha perguntado se eu teria interesse. Eu conversei na época com o professor Milberto, consegui, que um outro colega, que também é do corpo clínico do Einstein, o Marcelo Calderaro, assumisse a preceptoria do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, e aí fiz a entrevista com o Leonardo presencialmente e fui para fazer o fellow no NIH. Então o Leonardo trabalhava principalmente com técnicas de neurofisiologia, como a estimulação magnética transcraniana, a estimulação repetitiva, para investigar mecanismos de plasticidade e desenvolver novos tratamentos de reabilitação para o AVC. Mas uma vez que eu estava já no NIH, eu fui apresentada para o Steven Warwick, que era um neurologista especializado em AVC, e a gente estava num período em que a trombólise endovenosa para o tratamento do AVC isquêmico tinha acabado de ser aprovada pelo FDA. Isso tinha acontecido em 96, depois da publicação do estudo do NINDS, do NIH, que mostrou o benefício desse tratamento para o AVC isquêmico na fase aguda. Então, o Steven, ele trabalhava com ressonância, usando uma sequência que na época também era, de certa forma, novidade, que é a sequência de difusão, que a gente usa até hoje na fase hiperaguda do AVC isquêmico, e ele trabalhava com protocolos de atendimento para procurar fazer a trombólise o mais rapidamente possível para pacientes que fossem elegíveis, dentro daquele conceito de que no AVC isquêmico o tempo é cérebro, quanto mais rápido o atendimento, maior a chance da gente salvar neurônios e melhorar o prognóstico do paciente. Então, era um tipo de atendimento diferente do atendimento que eu estava acostumada a ver no Brasil, então havia uma monitorização de indicadores de qualidade, havia processos bem definidos para agilizar o atendimento, e eu quis acompanhar tudo isso, então eu acompanhava as visitas do Steven, antes de voltar para o Brasil, ele me passou todos os protocolos utilizados, eu adaptei para a gente usar no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Mas durante o fellow, a parte de pesquisa ficou relacionada realmente à reabilitação do AVC. Então, essa técnica, que é a estimulação magnética transcraniana, ela consiste na indução de corrente elétrica no cérebro de uma forma não invasiva. Então, a gente coloca uma bobina sobre a cabeça do paciente, passa uma corrente elétrica muito rapidamente pela bobina. Essa variação da corrente induz um campo eletromagnético perpendicular à bobina, e quando o campo é desligado, através desse fenômeno de indução eletromagnética, é induzida a corrente elétrica no cérebro, e aí ela pode ser utilizada para despolarizar neurônios com esse tipo de bobina aqui, que é uma bobina em 8, somente neurônios corticais. Então, era uma técnica que tinha sido apresentada ali na década de 80 e que estava começando a ganhar força. Aqui no Brasil, na época que eu fui para lá, a gente não tinha laboratórios de estimulação magnética. O Joaquim Brasil Neto, que é um neurologista que também tinha feito estágio no NIH, estava começando um laboratório na Universidade de Brasília, mas era algo assim bastante novo. E é uma técnica que pode ser utilizada tanto para avaliação da estabilidade cortical e mudanças de representações corticais pela análise de potenciais evocados motores, quanto para neuromodulação, para modificar a atividade neuronal,
que pode ser de uma forma transitória, depois de uma sessão de estimulação, ou levando a efeitos mais prolongados após a administração de várias sessões. Então, por exemplo, quando a gente usa a estimulação repetitiva de baixa frequência, na maioria das vezes a gente tem efeitos inibitórios, e a estimulação de alta frequência a gente tem efeitos excitatórios. Mas essa não é uma regra absoluta, depende, o efeito final no cérebro depende de outras variáveis também. Mas de toda forma, na maioria das vezes, com a estimulação de baixa frequência, a gente tem um efeito inibitório, e essa possibilidade de inibir a atividade neuronal permite a realização de lesões virtuais. Então, diminuir a função de determinados neurônios durante um período e observar qual é o reflexo comportamental daquela inibição. Então, se uma área encefálica é importante para para determinada função, a inibição daquela área deve levar a uma piora em desempenho. Pode ser desempenho motor, pode ser desempenho cognitivo, transitoriamente. Então, em geral, durante alguns minutos. Então, com isso em mente, a gente fez um experimento que tinha por objetivo avaliar o papel do córtex motor que tivesse sido preservado em pacientes com AVC, mas que tivessem uma paresia da mão contralateral. Então, do córtex motor preservado no mesmo hemisfério onde tivesse acontecido o AVC, ou o córtex motor do hemisfério contralateral. Então, naquela época, alguns autores acreditavam que talvez o hemisfério contralateral, o córtex motor do hemisfério contralateral, pudesse ser capaz de compensar pela lesão do AVC através de vias ipsilaterais que normalmente não são muito importantes funcionalmente. Bom, com esse projeto, o que a gente mostrou em pacientes que tinham tido uma boa recuperação motora era que o mais importante era o córtex motor no mesmo hemisfério onde tinha acontecido o AVC. Então, esse e alguns outros estudos publicados a partir desse levaram à hipótese do desequilíbrio interhemisférico no AVC. Então, que se tornou aí uma hipótese clássica em termos de pesquisa em reabilitação em AVC, segundo a qual, depois de um AVC, o comprometimento motor do membro superior do paciente depende não só da perda daqueles neurônios lesados irreversivelmente pelo AVC, mas por um desequilíbrio entre a ação dos dois hemisférios. Então, normalmente a gente tem conexões recíprocas inibitórias entre os dois hemisférios, e a ideia é que, uma vez tendo havido uma lesão nesse hemisfério, ele se torne menos capaz de inibir o contralateral, que por sua vez passe a inibir excessivamente esse hemisfério afetado, e isso acabe contribuindo para uma piora funcional da mão parética. A partir dessa hipótese, surgiu toda uma linha de pesquisa buscando utilizar técnicas de neuromodulação para inibir o córtex motor do hemisfério contralateral ou aumentar a atividade do hemisfério ipsilesional ou ipsilateral à lesão, com o objetivo de facilitar a reabilitação motora de pacientes com AVC. Além disso, enquanto eu estava no NIH, a gente fez o primeiro trabalho relacionado aos efeitos da estimulação repetitiva periférica para melhorar, no caso, a força da mão de pacientes com AVC. Ele foi baseado em alguns estudos em animais, em estudos em voluntários saudáveis, que o Alain Kellenlang, que era um colega meu da Suíça, tinha feito, mostrando que a gente podia usar o sistema nervoso periférico como uma porta para chegar ao cérebro, e que a administração de estímulos com características muito específicas, de uma forma repetitiva a nervos periféricos, poderia modular a estabilidade e potencialmente levar à plasticidade do córtex motor. Então, eu fiz esses trabalhos, voltei para o Hospital das Clínicas, fui contratada como neurologista e no grupo de AVC, só que aí o Alain, que tinha voltado para a Suíça, ele estava começando a criar um laboratório de neuromodulação em Berna. E ele falou para mim, olha, eu queria submeter um projeto para a IBRO, que é a International Brain Research Organization, que dá bolsas para pesquisadores aí de diversas regiões do mundo,
para bolsas de fellowship, ele falou assim: "Eu queria mandar um projeto para a IBRO e eu queria colocar alguém como potencial bolsista, queria saber se eu posso pôr o seu nome", e ele falou assim: "Mas fica tranquila, porque não tem a menor chance da gente conseguir esse projeto. Normalmente a AIBO aqui na Suíça só financia, projetos relacionados a modelos animais, a gente queria fazer um estudo em seres humanos, usando estimulação magnética transcraniana". Ele falou: "É só uma coisa realmente pro forma, eh, não é só para eu ter a experiência de submeter um projeto de pesquisa, receber as críticas, melhorar a minha forma de escrever projetos, tudo bem". Aí eu falei, a gente escreveu juntos um projeto, só que aí, para nossa surpresa, o projeto foi aprovado e eu tinha acabado de ser contratada. E o Alan falou: "Não, mas agora que você conseguiu a bolsa, você tem que vir para cá, então vai ficar uma situação difícil para mim". Eu conversei com o professor Milberto e a gente combinou que eu ia ficar trabalhando 1 ano como neurologista no HC e depois eu iria para Berna para ficar mais 1 ano. E essa experiência de poder trabalhar com Alan, além de conhecer um novo país, um sistema de saúde diferente, uma forma diferente de fazer pesquisa, para mim era uma grande oportunidade de me aprimorar do ponto de vista técnico, porque no NIH a gente tinha uma engenheira que ficava dedicada só ao nosso departamento, então qualquer problema técnico que a gente tivesse com o equipamento, era basicamente chamá-la e ela resolvia tudo. E eu queria, voltando para o Brasil, montar um laboratório de neuroestimulação, era algo novo no país e eu sabia que eu não ia ter suporte técnico para começar um laboratório do nada, não ia ter esse suporte de engenharia e tudo mais. E o Alan era uma pessoa muito técnica, assim, ele era extremamente rigoroso do ponto de vista metodológico, sabia muito de neurofisiologia, e eu vi essa como uma oportunidade de melhorar, então, a minha capacidade de instrumentação mesmo em neurofisiologia. E foi super importante isso, quando eu terminei o fellow, o Alan desmontou o laboratório inteiro, todas as placas de aquisição de dados, todo o sistema de neurofisiologia, me deu uma caixinha de ferramentas de presente e falou: "Agora monta tudo do zero". E foi ótimo eu ter feito isso, né, até hoje eu tenho a caixinha de ferramenta, porque aí quando eu voltei para o Brasil, eu quis realmente começar o laboratório e já sabia como, lidar com aspectos bem básicos mesmo de instrumentação, para montar o sistema de aquisição de dados, para diminuir ruído e tudo mais. Então eu voltei para o Brasil, defendi o doutorado em 2005, e aí no mesmo ano eu recebi um financiamento para começar o laboratório de neuroestimulação no departamento de neurologia, da Faculdade de Medicina da USP. Então, eu defendi o doutorado, aí fui chamada para já me tornar orientadora da pós, e o financiamento veio principalmente de um projeto que eu tinha escrito enquanto eu estava em Berna, então eu ainda não tinha doutorado, mas o Leonardo Coint, que tinha sido meu orientador no NIH, me escreveu falando: "Olha, Adriana, tem uma linha nova de financiamento do NIH para a divisão extramuros, que é um programa chamado Brain Disorders in the Developing World. E esse programa vai financiar projetos que envolvam pesquisadores de países de baixa e média renda e pesquisadores de países de alta renda". Então, assim, até ali eu não tinha ainda escrito outro projeto além daquele que eu escrevi com o Alan. A gente tinha muito pouco tempo para submeter o projeto e para conseguir realizar todas as atividades burocráticas que a gente precisava para ter um financiamento do NIH, mas é aquela coisa, aparece a oportunidade, eu falei: "Bom, no mínimo eu vou aprender a escrever um projeto", o Leonardo se dispôs a corrigir o projeto, né, então, toda essa oportunidade de aprender é sempre muito válida, mas claro que eu não esperava conseguir, o financiamento do NIH. No final, inicialmente a gente teve uma resposta negativa do NIH, porque o Leonardo, sendo um pesquisador da divisão intramuros, ele não poderia receber financiamento da divisão extramuros. E,
para o NIH não faz sentido um pesquisador ter mais trabalho se ele não for ter um adicional de salário, nem o laboratório dele receber verbas a mais para participar de determinado estudo. Mas a gente escreveu a justificativa, eu fiquei como a pesquisadora responsável, né, pelo projeto, e acabou sendo liberado esse financiamento do NIH, que foi extremamente importante para eu poder comprar equipamento e começar esse laboratório novo. Aí, quando eu defendi o doutorado, o Edson Amaro, ele estava na minha banca, e ele me chamou para fazer o pós-doc com ele no Instituto do Cérebro, que estava começando ainda no Einstein. E a gente não tinha laboratório de neuromodulação no Einstein. O Edson falou: olha, a gente vai ter que começar do zero, mas até aí eu já tinha experiência de começar na USP o laboratório, as coisas estavam indo bem. E foi feita uma doação privada de um paciente do Einstein para que a gente comprasse os equipamentos e começasse um laboratório aqui. E, na época, o Edson me propôs uma linha de pesquisa diferente. Então, até então, eu tinha feito estudos basicamente em pacientes com AVC, e ele propôs que eu passasse a estudar pacientes com enxaqueca. Isso porque o neurologista, que também é neurologista do corpo clínico, o Mário Pérez, já tinha uma linha de pesquisa em enxaqueca no Instituto do Cérebro, e o Edson achou que seria uma ótima combinação, unir toda a parte de estimulação magnética transcraniana, de ressonância funcional, que o Edson era um grande especialista, e toda a parte clínica que o Mário já fazia. Então, eu aceitei e a gente fez aí vários estudos, inclusive um dos meus estudos mais citados acabou sendo um trabalho que a gente fez em enxaqueca crônica. E esse projeto me trouxe um aprendizado específico em cefaleia, que acabou sendo muito útil tanto para a minha prática clínica, quanto para outros projetos de pesquisa que eu fiz depois. E me deu também a noção de que existem realmente condições que são muito mais frequentes em mulheres. A maioria das pacientes que participaram de todos esses projetos eram mulheres, né? A relação que a gente tem de mulher para homem em relação à frequência de enxaqueca é de 3:1, de uma forma geral. Isso começou a aumentar a minha curiosidade em relação a mecanismos neurobiológicos que pudessem explicar por que algumas condições são mais frequentes em mulheres do que em homens. Bom, aí em 2010 eu fiz a livre docência, terminei o pós-doc em 2011 e aí fui contratada como pesquisadora no Instituto do Cérebro. E em um congresso aqui no Einstein, eu acabei reencontrando o André Machado, que hoje é diretor do Instituto de Neurologia e Neurocirurgia da Cleveland Clinic, que quando eu era R4 na USP, o André era R1. Então, eu tinha passado com ele em vários estágios aí durante a residência, e a gente conversou e eu vi que o André também estava fazendo projetos relacionados à neuroplasticidade e tinha um interesse em neuroplasticidade em AVC. Então, a gente começou a conversar sobre colaborações e surgiu um outro edital do NIH dentro daquele programa de alterações no cérebro ao longo da vida, envolvendo pessoas investigadores de países de baixa e média renda e de alta renda. E aí eu conversei com ele, com o Leonardo, e a gente propôs um novo projeto também voltado para a neuromodulação, para a reabilitação de AVC. Então, o meu primeiro projeto tinha sido na modalidade R21, que é uma modalidade mais para projetos exploratórios, numa fase inicial. E aqui, junto com o André e com o Leonardo, eu fiquei como investigadora principal no que seria o R01 ou R01, que normalmente é um projeto de um pesquisador que já tem um grupo de pesquisa consolidado, um projeto mais complexo. Só que eu também fiquei sabendo desse edital, foi assim, no começo de dezembro, e tinha que mandar tudo para o NIH até dia 4 de janeiro, né? A gente tinha aí em torno de um mês para fazer tudo, toda a parte burocrática, escrever o projeto do zero.
Então, assim, não era como eu planejava fazer, mas foi a oportunidade que apareceu. Falei com o André, com o Leonardo, eles falaram: "Não, tudo bem, escreve aí o projeto, a gente vai corrigir". E a gente acabou submetendo e conseguindo esse financiamento, que foi muito importante para eu poder manter o meu laboratório na USP aí durante mais de 10 anos. E com essa colaboração, eu pude visitar a Cleveland Clinic, fui apresentada lá a Ila Plau, que era uma fisioterapeuta que também estava trabalhando com neuromodulação, e aí a gente começou a colaborar e colabora até hoje. E em um outro congresso, eu acabei conhecendo a Sukley Liu, que é uma professora da Universidade do Sul da Califórnia, que também tinha sido, aluna do Leonardo Cohen, e que estava começando um grupo, um consórcio internacional chamado Enigma Stroke Recovery. Então, o Enigma tem por objetivo unir forças de diversos pesquisadores, compartilhar dados, dentro da ideia de entender quais são os mecanismos de plasticidade, de recuperação, que levam à melhora da função motora depois de um AVC. Então, uma vez que o paciente tenha tido aquela sequela, o que acontece no cérebro para aquela sequela motora melhorar e como é que a gente pode potencializar os mecanismos que levam a essa melhora. Então, o objetivo final é que a gente consiga desenvolver novos tratamentos de reabilitação de pacientes com AVC. Então, com o R01, eu tinha feito estudos de ressonância magnética, além de avaliação de estabilidade com estimulação magnética transcraniana, eu tinha esses dados. Aqui no Einstein, a gente tinha feito também um projeto em neuromodulação em AVC, e aí a gente começou a colaborar com o Enigma, e várias publicações têm saído, graças a esse trabalho aí colaborativo, que tem mudado um pouco a forma da gente entender o que acontece no cérebro, depois de um AVC. Então, num desses estudos, que foi publicado na Neurology em 2023, a gente avaliou os efeitos da saúde cerebral usando um parâmetro de ressonância, que é a idade cerebral estimada por ressonância, o que é dentro de um conceito de Brain Age Gap. Então, usando alguns parâmetros de avaliação da substância cinzenta, usando inteligência artificial e um volume grande de dados, é possível observar que existem pessoas que têm um cérebro muito mais jovem, comparada à idade cronológica, e pessoas que têm um cérebro mais envelhecido, considerando também a idade cronológica. Então, por exemplo, tem pessoas que têm 70 anos e têm uma idade cerebral estimada por ressonância aí de 40 a 30 anos, e tem pessoas que têm 40 anos e têm uma idade cerebral mais avançada. Então, esse parâmetro foi avaliado em pacientes que haviam apresentado paresia do membro superior após o AVC, e se viu que aqueles pacientes que tinham uma idade cerebral mais jovem, estimada por ressonância, eles tinham uma recuperação motora melhor, mesmo considerando um volume de lesão e localização de lesão semelhante, quando comparados aos pacientes que tinham uma idade cerebral mais avançada. Então, essa idade cerebral mais jovem, através desses parâmetros aí de ressonância, estava associada a uma maior resiliência cerebral aos efeitos da lesão, enquanto uma saúde cerebral pior, por esses parâmetros de substância cinzenta, indicava uma maior vulnerabilidade e uma pior chance de recuperação motora. Em um outro estudo, a gente avaliou os efeitos da substância branca. Então, na idade cerebral por ressonância, naquele paradigma, foi substância cinzenta. Em um outro trabalho, a gente avaliou a integridade da substância branca de acordo com a presença dessas hiperintensidades da substância branca de origem presumivelmente vascular. Então, aqui a gente tem uma imagem do cérebro, todas essas áreas branquinhas que aparecem nessa sequência de Flair correspondem a essas hiperintensidades da substância branca, e elas são consideradas um marcador de doença de pequenos vasos cerebrais. Então, à medida que vai havendo oclusão de artérias, arteríolas assim, de pequeno calibre, vai havendo a isquemia tecidual
e vão aparecendo essas lesões que podem não dar manifestações clínicas. Em geral, com a idade, a gente vai tendo um aumento dessas lesões, todas as pessoas vão tendo, e quando essas lesões são muito extensas, elas aumentam a chance tanto do indivíduo vir a ter um AVC, então, com manifestações neurológicas súbitas, aumenta o risco de demência, e a gente sabe que demência de causa vascular é responsável por 45% dos casos de demência no mundo, mas essas lesões elas vão se acumulando de uma forma quase silenciosa ao longo do tempo. Então a hipótese era que o acúmulo dessas lesões, mesmo que silencioso, prejudicasse mecanismos de plasticidade e tornasse mais difícil a recuperação de pacientes com AVC. Então, pensando não só na lesão do AVC em si, mas do potencial de plasticidade que seria prejudicado pelo comprometimento das vias de substância branca, de várias redes responsáveis pelos processos de recuperação e plasticidade, nessas pessoas que tivessem mais lesão. E aí, o principal resultado desse estudo foi que os pacientes que tinham comprometimento leve da substância branca, quanto maior a lesão do trato córtico-espinhal, avaliada por ressonância, pior o comprometimento motor. Mas naqueles pacientes que tinham um comprometimento mais grave da substância branca subcortical por essas lesões compatíveis aí com lesões de pequenos vasos, não havia uma associação entre a lesão do trato córtico-espinhal e o comprometimento motor, indicando duas trajetórias diferentes de recuperação de acordo com a saúde global da substância branca. Então, esses projetos têm lançado luz sobre a importância da saúde cerebral como um todo para a recuperação após o AVC. Então, poder participar do Enigma me deu um interesse cada vez maior em neuroimagem e por estudos em colaboração e por estudos de Big Data. Mas, em paralelo a esses trabalhos de neuromodulação, eu acabei desenvolvendo uma outra linha de pesquisa, que foi a trombose venosa cerebral. Então, voltando lá para 2012, quando o professor Nitrini assumiu o cargo de professor titular na USP, ele me chamou para ser a chefe do grupo de vascular e pediu que eu assumisse o ambulatório de trombose venosa cerebral, além do protocolo gerenciado de AVC. A gente conseguiu criar a unidade de AVC do Hospital das Clínicas, e eu, na época, não fiquei muito feliz. Assim, eu tinha um ambulatório de aterosclerose intracraniana, tinha uma linha de pesquisa em aterosclerose, e ele pediu que eu deixasse essa linha para assumir o ambulatório de trombose venosa cerebral. Eu não tinha grande experiência em trombose venosa cerebral, é uma doença cerebrovascular relativamente rara, responsável aí por meio a 1% dos AVCs, que acomete mais mulheres, em geral 3 vezes mais mulheres do que homens. E é uma doença que pode levar a sequelas neurológicas, pode causar lesões estruturais no encéfalo e às vezes não. Às vezes pode levar a cefaleia ou hipertensão intracraniana sem causar lesões focais como o AVC. Então, era algo bastante novo para mim, mas eu aceitei o desafio e aí comecei a procurar em congressos pessoas que soubessem sobre essa condição. E aí eu procurei o professor José Ferro, da Universidade de Lisboa, falei para ele que eu tinha aceitado assumir um ambulatório de trombose venosa cerebral, que eu queria estudar mais sobre o assunto, se possível, associar a prática clínica à pesquisa nessa condição. Até hoje a gente tem muitas dúvidas, tem muitas perguntas sobre a trombose venosa cerebral, e ele foi super receptivo, me inseriu em um projeto de pesquisa que ele tinha em andamento, multicêntrico, e a experiência que eu tive com o Mário Pérez nos protocolos relacionados à cefaleia aqui no Einstein acabaram me dando uma perspectiva diferente quando eu atendi as pacientes no ambulatório de trombose venosa. Então, eu comecei a reparar que os pacientes frequentemente tinham uma queixa de cefaleia crônica, meses a anos depois da trombose. A maior parte dos estudos de trombose eram relacionados à fase hiperaguda, fase aguda. E aí eu propus para o Alexandre Bossoni, que foi meu aluno de doutorado, um projeto para a gente tentar investigar melhor essa cefaleia, aproveitando o que eu tinha aprendido com o Mário.
o Mário também colaborou nesse estudo que a gente fez na USP, e acabou esse estudo dando um certo destaque a essa questão de não só se preocupar com os pacientes na fase hiperaguda, mas avaliar o que acontece em longo prazo. Então, as mulheres que têm trombose venosa cerebral, que são a maioria das pacientes, elas em geral são jovens. E elas vão ter que lidar com várias mudanças na vida depois da trombose, como muitas vezes anticoagulação prolongada, gravidez e puerpério, que podem colocar essas mulheres sob um risco maior de ter nova trombose, teoricamente, e sobre sequelas cognitivas e sequelas de cefaleia crônica. Então, hoje, no Consórcio Internacional de Trombose Venosa Cerebral, eu me tornei uma das líderes e o meu papel é justamente avaliar essas sequelas mais na fase crônica das pacientes com trombose venosa cerebral e tentar propor novos métodos de prevenção e de tratamento dessas situações que acabam diminuindo a qualidade de vida das pacientes em longo prazo. Aqui no Einstein, eu continuei fazendo os estudos de neuromodulação em AVC, então eu orientei a Daniele Boaskiewicz, que hoje é professora na McMaster, no Canadá, e acabei aceitando enveredar por uma outra linha, graças ao Samir Magalhães, que foi meu aluno de doutorado, que era um especialista em sono. Então, ele queria usar ressonância magnética e estimulação magnética transcraniana para estudar uma condição que é a síndrome das pernas inquietas, que também é mais comum em mulheres do que em homens. E a Joselisa de Paiva, que agora é orientadora da pós no Einstein, é uma neurocientista que também passou a participar desse projeto voltado para entender mecanismos neurobiológicos relacionados à síndrome das pernas inquietas. E acabou que foi um projeto super interessante, a gente acabou ampliando a rede de colaborações, passando a fazer mais estudos de neuroimagem, avaliando a substância branca nos pacientes com síndrome das pernas inquietas. Então, essa experiência com enxaqueca, trombose venosa cerebral e pernas inquietas foi aumentando cada vez mais o interesse sobre o que determina que certas condições sejam mais frequentes em mulheres do que em homens. Mas o que acabou realmente sendo, digamos assim, o principal determinante para eu propor essa nova linha de saúde cerebral na mulher no Einstein foi a experiência em consultório. Eu comecei a receber cada vez mais mulheres com queixas muito parecidas, todas mulheres na minha idade, se queixando de alterações de sono, alterações cognitivas, alterações de humor, mudanças em padrão de cefaleia, associadamente a outros sintomas que acontecem aí na perimenopausa e na menopausa. E aí eu comecei a estudar mais sobre esse assunto, e é um assunto muito relevante, porque hoje, 1/3 da vida de uma mulher já se passa na menopausa e é estimado que em 2030 a gente vai ter mais de 1 bilhão de mulheres no mundo na perimenopausa ou na menopausa. No Brasil, é estimado que em 2060 a gente vai mais do que dobrar a percentagem de mulheres com 50 anos ou mais em relação a 2010. E vários sintomas acontecem nesse período da perimenopausa, que é caracterizada aí por um período de irregularidade menstrual, e na menopausa, que é definido como aquele período em que cessam os ciclos menstruais. Então, para a gente dizer que uma mulher está na menopausa, ela tem que ter cessado os ciclos menstruais por um período de 12 meses, pelo menos, na ausência aí de outras causas. Mas as alterações que acontecem no corpo, elas vão muito além dos órgãos reprodutores. Elas afetam diferentes sistemas, inclusive o cérebro, e levam a diversos sintomas. Então, no Brasil, um estudo transversal observou que quase 90% das mulheres entre 45 e 65 anos tinham pelo menos um sintoma relacionado à perimenopausa ou à menopausa. E no sistema nervoso central, a gente tem várias alterações funcionais que acabam levando alterações de sono, alterações cognitivas, alterações de humor, mudanças no padrão de enxaqueca e sintomas vasomotores. Então, os sintomas vasomotores são as ondas de calor
e de sudorese noturna, que acometem as mulheres em geral com pico aí 1 ano depois da menopausa, mas que podem já começar na perimenopausa. Nos Estados Unidos, esses sintomas são mais comuns em mulheres negras ou hispânicas, e alguns fatores de risco para doença vascular também são fatores de risco para ter esses sintomas, como, por exemplo, tabagismo, obesidade. Existe uma influência genética e mulheres asiáticas, em geral, têm poucos ou, às vezes, nem têm qualquer sintoma vasomotor nesse período. De forma geral, no mundo ocidental, 75% das mulheres têm esses sintomas. E no Brasil, a frequência de mulheres com sintomas moderados ou graves, numa pesquisa que foi feita em diferentes países, superou as frequências do México, do Canadá e de países nórdicos. E por que acontecem esses sintomas vasomotores? Por uma alteração hipotalâmica na função de neurônios que são responsáveis pelo nosso termostato. Então, normalmente, quando há um aumento da temperatura central, esses neurônios hipotalâmicos deflagram uma série de respostas que vão levar à perda de calor. Mas, na perimenopausa, quando começa a haver uma flutuação nos níveis de estrogênio, em particular do estradiol, ou quando começa a haver depois uma queda no nível de estradiol, há uma alteração na estabilidade dos neurônios no núcleo arqueado do hipotálamo. Então, eles enviam uma sinalização para os neurônios da área pré-óptica com um limiar mais baixo, ou seja, quando há uma pequena variação na temperatura central, e às vezes até sem que haja essa mudança, esses neurônios disparam como se tivesse acontecido um aumento na temperatura central. Isso leva a uma percepção de calor, mesmo que a temperatura central não aumente, e a sudorese profusa, que pode ser bastante incômoda. Então, esses sintomas eles podem acontecer durante a madrugada, então a mulher acorda durante a madrugada, não consegue ter um sono reparador, e que é super importante para processos cognitivos, por exemplo, para modulação de dor. E apesar de existirem várias possibilidades de tratamento para esses sintomas, mesmo nos Estados Unidos, na Europa, em mulheres com acesso a sistemas de saúde, existe um grande subtratamento. Então, num estudo que foi feito, 60% das mulheres com sintomas moderados a grave, 1/3 dessas mulheres nunca tinha sido tratada, apesar de referir essa queixa para os seus médicos. Mas, além disso, esses sintomas têm sido encarados mais do que desconfortos transitórios, eles têm sido associados a um aumento de risco cardiovascular, inclusive a um aumento do risco de doença de pequeno vaso. E a gente antes mencionou essas hiperintensidades da substância branca como um marcador dessa doença de pequenos vasos cerebrais. Então, um estudo que foi feito nos Estados Unidos, principalmente com mulheres brancas, mostrou que as mulheres que estavam na perimenopausa ou na menopausa e que tinham sintomas vasomotores mais graves, tinham uma carga maior dessas lesões, dessas hiperintensidades da substância branca, do que mulheres sem sintomas ou com sintomas leves, mesmo quando foi feito o ajuste para outros fatores que podem levar a essas alterações da substância branca, como idade, fatores de risco para doença vascular e enxaqueca. Então, esses sintomas estão sendo encarados agora com muito mais cuidado, por possivelmente estarem associados a um risco maior de lesão encefálica, e também por estarem associados a uma perda da qualidade de vida, estão associados com insônia, ansiedade e depressão. Então, acho que, resumindo, a menopausa é um período que já corresponde a 1/3 da vida da mulher. Os sintomas vasomotores são a regra, não são a exceção nesse período, e talvez eles sinalizem um risco maior à saúde cerebral das mulheres, com implicações aí em relação à doença cerebrovascular e até à demência, incluindo demência de causa vascular. Então, com isso em mente, a gente propôs e recebeu um financiamento do CNPq para fazer um projeto aqui no Einstein, em que a gente vai avaliar, usando inteligência artificial, a idade cerebral estimada por ressonância,
e também a carga de lesões da substância branca em mulheres na perimenopausa e na menopausa, com ou sem sintomas vasomotores graves. Então, a gente tem aí um super time, a gente tem a Helena Rachu, que é ginecologista, o Edson e o Benjamin, que são radiologistas, o Helder, especialista em ciência de dados, o César, que também é especialista em ciência de dados, o Raimundo, que é um neurocientista especialista em imagem, o Caio, que é um cardiologista especialista em pesquisa clínica. A gente tem duas ex-alunas de doutorado, que são a Luciana e a Suzete, e colegas aí da UNB, da Universidade do Texas, da Universidade do Sul da Califórnia, que vão colaborar nesse estudo multicêntrico que vai envolver, então, o Einstein e a UNB. A gente tem alunos de iniciação científica que estão já trabalhando nesse projeto e 3 candidatas ao mestrado. Então, a gente espera que esse seja aí o primeiro passo. A gente tem várias outras perguntas a serem respondidas sobre saúde cerebral na mulher. Nos Estados Unidos já existem redes de pesquisa especificamente voltadas para esse tema, e a gente espera que essa seja uma semente de uma linha de pesquisa que se expanda aqui na instituição e no nosso país. Então, mais uma vez, quero agradecer a pós-graduação pela oportunidade, fico disponível aí para perguntas. Agradeço a vocês pela atenção. Adriana, a gente que agradece. É fantástica a sua apresentação, foi muito agradável eu ouvir você falando. É uma pena que a gente só tem uma hora e faltam 10 minutos para as perguntas, mas assim, fiz vários apontamentos aqui. Eu achei fantástica mesmo a sua apresentação, assim, é uma história acadêmica muito bonita e enriquecedora e me fez lembrar da história do e-mail. Eu também lembro que acho que meu primeiro e-mail foi por essa volta aí de 1997, 1998, quando falaram assim, existe internet, o que que é internet? Deram uma aula pra gente falando como é que era a função, e eu lembro que até o apresentador falou, olha, vai ser mandatório vocês terem um e-mail. E eu fui um dos que saí da sala que não acreditei muito. Eu falei, mas como assim? Vou ser obrigado a ter um e-mail? Eu já tenho telefone. E você, assim, a gente ainda usa o e-mail e eu achei fantástico mesmo, assim, o contato que é o dia a dia, né? O mundo real. A gente precisa ter coragem, de fazer contato, com as pessoas, né? Para pedir, um estágio, pedir, por exemplo, teve um médico, da Califórnia que também participou daquilo, ele falou assim, a gente precisa pedir também para publicar numa revista Open Access quando a gente não tem dinheiro e mandar um e-mail, que foi o que ele fez, para o editor da revista perguntando: olha, eu tenho esse estudo, o senhor tem interesse? Se tiver, poderia publicar com 100% de desconto? Então, foi isso que você mostrou, né? Você chegou na Harvard, foi muito legal, que também eu acho fantástico essa interação com diferentes mentores, que foi o seu caso. Então, Estados Unidos, em diferentes centros, Europa. Depois, várias conexões com outros centros da Cleveland, da, do sul da Califórnia, pessoas que passam na nossa vida, então, seus contatos na residência, você voltou a trabalhar, médicos do corpo clínico, que a gente conhece super bem, o Edson Amaro, o Mário Pérez, e o impacto, né, em futuras carreiras, como o da Daniele Bosquevski, que está lá no Canadá, achei fantástico, eu conheço a Daniele, excelente neurologista. Então, assim, olha, é mais do que eu esperava a sua apresentação. De fato, eu poderia ficar mais tempo ouvindo você falar, porque foi muito fluido, entendeu? Nada cansativo. Colocou as evidências da neurologia que você foi aproveitando em todas as oportunidades da sua carreira acadêmica. Então, olha, parabéns mesmo. Eu tenho várias perguntas, mas assim, eu vou dar um espaço para as pessoas que estão aqui na sala. Se vocês quiserem, por favor, só mandar pergunta pelo chat ou avisar que a gente libera o microfone para vocês fazerem a pergunta diretamente para a doutora Adriana. Enquanto ninguém tem pergunta, eu tenho uma
pergunta que eu fiquei muito interessado com a história da saúde cerebral, que você falou da perimenopausa e menopausa, então essas flutuações hormonais que vão acontecendo. Tem alguma evidência em relação a métodos de reposição hormonal em relação a maior risco de doenças neurológicas? Uma excelente pergunta, viu, Mar? E realmente, assim, algo que me motiva, porque, por exemplo, a trombose venosa cerebral, um dos principais fatores de risco é a anticoncepção oral, é o uso de anticoncepcionais orais, né? Então, em geral, depois de uma trombose venosa cerebral, a gente contraindica a anticoncepção. Mas, por outro lado, em relação à terapia de reposição hormonal, a gente tem uma história bem mais complicada, porque lá no começo dos anos 2000 foi feito um estudo que era o Women's Health Study, que virou um estudo clássico, que sugeria que talvez a reposição hormonal aumentasse o risco vascular. Só que a reposição hormonal foi feita em mulheres predominantemente com mais de 60 anos e não foi avaliado se essas mulheres ainda tinham sintomas associados à menopausa ou não. E até pelo trabalho que eu tenho em neuromodulação, a gente sabe que tem vários efeitos de intervenções que são estado dependentes, que tem um período crítico para você administrar aquele tratamento, e naquele período crítico ele pode ser benéfico, e fora daquele período crítico ele pode ser até prejudicial. Só que depois desse Women Health Study, diminuiu muito a terapia de reposição hormonal, pelo medo mesmo de causar trombose venosa, de causar infarto, de causar AVC. E agora está ressurgindo nos últimos anos, surgiram vários questionamentos, porque existem hormônios melhores para a terapia de reposição, existem formulações diferentes de estrógenos que, em estudos pequenos, não estão associadas a um risco de trombose, e provavelmente existem mulheres para as quais o estrógeno possa ter um efeito neuroprotetor e de diminuição de risco de doença de pequeno vaso, que acaba sendo uma causa de demência também. Alguns autores estão sugerindo até que para Alzheimer possa haver um benefício também, porque a gente sabe que o Alzheimer começa no cérebro 30, 20 anos antes da doença se manifestar clinicamente. E é justamente nessa fase que a mulher, e que as mulheres são afetadas, o dobro de mulheres em relação a homens, em relação ao Alzheimer, mesmo quando a gente ajusta para maior longevidade as mulheres têm mais Alzheimer do que homens. E um questionamento que se fez é que se nessa fase de oscilação de estrógenos começam a ser disparados mecanismos que acabem levando à neurodegeneração e a manifestação da doença anos depois. Então, agora, existe uma grande discussão, a gente não tem ainda um consenso, né? Mas guidelines mais recentes da britânicos, por exemplo, que examinaram com cuidado todas as evidências, colocaram que em mulheres que não tenham contraindicações à terapia de reposição hormonal, por exemplo, por câncer de mama ou por algum outro motivo, não há evidências consistentes de que a terapia aumente o risco de AVC, por exemplo, né? A trombose venosa, eu acho que provavelmente a gente deve ter mulheres para as quais a terapia de reposição hormonal, nessa fase da meia-idade, então não depois dos 60 anos, aí eu acho que realmente não faz nenhum sentido e potencialmente aumente o risco vascular mesmo, mas para algumas mulheres em que seja extremamente importante para promover a saúde cerebral e talvez para outras mulheres por questões genéticas, epigenéticas, talvez seja prejudicial. Então a gente precisa personalizar melhor a terapia de reposição hormonal e olhando, né, não só para o cérebro, mas para o organismo como um todo, para a qualidade de vida da mulher. Mas eu acho que assim ainda é algo que está se discutindo muito. Assim, essas redes de pesquisa que tem lá nos Estados Unidos, tem uma na Califórnia e uma em Nova York, elas têm feito seminários mensais muito interessantes, e a gente vê assim que quem trabalha mais como neurocientista defende assim, muito a terapia de reposição hormonal pelo efeito neuroprotetor do estrógeno, pelo efeito em sono, em cognição, em várias coisas. Mas quem ainda tem pouca gente que trabalhe com neurologia vascular e que tenha sido assim treinado a achar que sempre a reposição hormonal seja prejudicial do ponto de vista vascular, sabe? Acho que ainda precisam esses dois mundos se encontrar e a gente identificar preditores mesmo de maior ou menor risco vascular para uma mesma intervenção, porque quando a gente fala de cérebro, uma mesma intervenção pode ser benéfica para alguém, pode não ser, e em saúde vascular é a mesma coisa. Agora,
Se for fazer um paralelo, por exemplo, em AVC, né, quando a gente trata um AVC isquêmico, a gente, na fase aguda, se possível, dá trombolítico, que aumenta o risco de hemorragia. Cronicamente, a gente vai dar anticoagulante ou antiagregante, que também aumenta o risco de hemorragia, mas a gente tem um risco-benefício favorável, né? E a gente quer cada vez mais identificar pacientes que a gente consiga identificar, olha, esse vai melhor na fase crônica para essa medicação ou para aquela, para diminuir o risco de hemorragia. Mas eu acho que não dá para a gente abandonar a terapia hormonal falando, ai, não, aumenta o risco de AVC ou de infarto, ainda mais que é um risco absoluto muito baixo. O risco relativo, né, mesmo nesse Women Health Study, foi alto, mas absoluto é muito baixo. De pesar tudo isso, sabe? Porque a gente nunca vai ter uma medicação perfeita que só faça bem para os pacientes, que não tem efeito colateral. Mas eu acho que essa fase agora de identificação de preditores e personalização e que demandam um trabalho interdisciplinar, né? De neurocientistas, de ginecologistas, de endocrinologistas, de pessoas que sejam especialistas em genética, para a gente poder identificar qual é o papel e para que mulheres deve ou não deve ser prescrita a reposição. Excelente, obrigado. Bom, a gente já tem várias perguntas. A Elisa Cosasa, ela até coloca aqui, tudo que você faz, Adriana, você mergulha fundo, parabéns. Ai, gente. Aí tem uma pergunta da Eleonora Zioni, ela também parabeniza você pela apresentação. E a pergunta dela sobre a saúde cerebral da mulher, se você acha que dá para recomendar um exame de ressonância magnética preventivo para mulher na perimenopausa, como existe a mamografia para a prevenção de CA de mama. Ah, essa é uma excelente pergunta também, viu, Eleonora? Ainda não, mas pode ser que no futuro sim, viu? Porque com a melhora desses modelos de inteligência artificial, tanto para quantificação da lesão de substância branca, quanto para avaliação da substância cinzenta, a gente está começando a entender que essas imagens de ressonância elas acabam sendo como se fosse uma impressão digital do o resultado final do que aconteceu com aquela pessoa, em termos genéticos, em termos de controle de fatores de risco, e agora até tem surgido, né, outras variáveis que possam estar implicadas na preservação da substância cinzenta e da substância branca, como, por exemplo, exposição à poluição ambiental, né? Então, talvez hoje, quando a gente faz uma ressonância e o paciente tem essas alterações de substância branca, em geral, o que, que se fala? Ah, não, mas fica tranquilo porque não teve um AVC. Essas alterações são comuns na idade, todo mundo tem. Realmente todo mundo tem, mas se a gente for olhar do ponto de vista histopatológico, são lesões que têm uma natureza vascular ou degenerativa e que estão associadas a um risco maior de morte, de doença vascular e de demência. Então, talvez no futuro, eu acho que não só para uma mulher na perimenopausa, né, mas talvez para qualquer um, seja fazer e já falar assim: olha, você já tem essas lesões e as estratégias para que a progressão dessas lesões seja menor são X, Y e Z. A gente ainda não tem todas essas estratégias. A gente sabe que o controle de fatores de risco, o sono é fundamental para diminuir a progressão dessas lesões, mas eu acho que talvez no futuro seja até um mecanismo a mais de mostrar para uma pessoa que ela já tem alterações encefálicas e que alterações comportamentais podem diminuir a progressão dessas doenças. Ainda não é isso, eu não posso dizer que tem evidências, a gente não recomenda ainda, mas eu acho que quanto mais a gente vai entendendo o que determina a saúde cerebral, pode ser que no futuro sim. Alguns especialistas, alguns neurologistas que trabalham com doença pequeno vaso já falam, a gente não deveria dizer que essa ressonância está normal para a idade, a gente deveria dizer que a pessoa já tem uma doença cerebrovascular e que ela precisa tomar medidas para que essa doença não progrida, mesmo que seja silenciosa no momento. Excelente. Bom, pelo adiantado da hora, a gente vai fazer mais uma pergunta, mas para não deixar ninguém na mão, tem duas Ah, perguntas que elas são meio relacionadas. Uma é da Elisa sobre que tipo de intervenções que trabalham com estilo de vida você acha que pode melhorar o cérebro da mulher na pós-menopausa? E tem uma outra do Igor Trevisan também relacionada a essa parte de atividade física. Se tem alguma evidência de que o exercício físico ele possa aliviar os sintomas vasomotores em mulheres na pós-menopausa. sim, Igor, é uma das intervenções mais eficazes, sabe, não medicamentosas para aliviar os sintomas vasomotores. E a gente sabe também
que o exercício físico é fundamental para a prevenção de Alzheimer, para a prevenção de doença de pequenos vasos. Então, no final, assim, se alguém me perguntasse se tem uma coisa que eu preciso fazer, é atividade física mesmo. Mas tem várias outras, como a pergunta da Elisa, que tanto de alimentação saudável, sono, né, que na nossa sociedade ainda não é valorizado como deveria, que é fundamental. E a gente pode entender essa fase da menopausa, da perimenopausa, talvez como um período de maior vulnerabilidade aos efeitos de privação de sono, de estresse, de alimentação ruim, de obesidade, e que depois de um tempo existe uma certa compensação de vários mecanismos, mas talvez seja uma fase crítica pra, e que a gente tem que preparar as mulheres antes delas entrarem nessa fase, para elas já fazerem, já iniciarem intervenções que vão determinar como vai ser o terço final das vidas dessas mulheres. Então, até, Elisa, meditação, métodos de controle de estresse, tudo isso está começando realmente a ser investigado, tem evidências assim bem preliminares, mas tem muita coisa ainda para ser explorada. E talvez para mulheres com perfis específicos a gente tenha intervenções que sejam mais ou menos efetivas. Né? E agradeço muito pelas perguntas e pelas observações. Adriana, muito obrigado mesmo, mas antes da gente terminar, a gente sempre pede para o convidado fazer considerações finais. Então, o que que você gostaria de falar no final? De mensagem para quem está assistindo e está na pós-graduação, é isso de não ser tímido, sabe? E eu posso falar que eu sou uma pessoa bastante tímida. Então, para eu tomar coragem para mandar esses e-mails, né, numa época em que até o e-mail era uma novidade, mas assim, se eu pudesse dar um conselho, é tipo assim, não percam essas oportunidades, sabe? Em geral, pensar assim mesmo, não, eu já tenho, não ter medo de fracasso e sempre estar atento a essas oportunidades e a trabalhar com pessoas que sejam de áreas diferentes. Eu acho que quando a gente faz um trabalho interdisciplinar, a gente sempre sai enriquecido, o trabalho fica melhor e a gente aprende muita coisa com pessoas que têm uma expertise diferente da gente. Acho que basicamente é isso daí. E aí essa linha de saúde cerebral é um exemplo de pesquisa interdisciplinar mesmo, né? Adriana, muito obrigado mais uma vez. Foi maravilhosa a sua participação. E, por favor, quem tiver alguma pergunta a mais ou queira fazer contato com a doutora Adriana, por favor, fazer diretamente a ela ou por meio da Secretaria de Pós-Graduação. Adriana, um grande abraço e obrigado a todos aí pela participação. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Marra. Obrigada pela graduação. Tchau, tchau. Tchau, boa semana para vocês.